Sejam muito bem-vindos a mais um estudo, dessa vez para a lição de quinta-feira. E a gente vai continuar falando sobre Moisés, mas dessa vez sobre um episódio muito importante da vida de Moisés em que ele intercede pela nação. Então fica aqui com a gente, se inscreve no nosso canal, liga o sininho para poder ficar aí por dentro dos próximos estudos. Mas também pode seguir a gente no Instagram, @adventistas_caxambi, para poder receber aí os conteúdos sobre a lição da Escola Sabatina. A gente está aqui mais uma vez com a nossa convidada Iris. Sim, estudando melhor o livro aí de Êxodo bastante, né? É isso. E aí, a lição ela começa com um verso que está lá em Êxodo, capítulo 32, verso 31 e 32, que diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu um grande pecado, e fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escreves. Ou seja, Moisés aqui ele faz um pedido totalmente ousado. Tipo assim, ou o Senhor perdoa, ou você pode tirar meu nome do livro da vida. Isso é muito, muito doido, porque Deus, ele dá a oportunidade para Moisés. Ele sabe que o povo se rebelou, mas Moisés fala assim, se eles não forem salvos, eu também não quero ser. E Moisés sabe que o povo foi rebelde, que o povo sabia o que fazer, mas fez ao contrário. E mesmo assim, ele dá a vida dele, oferece a vida dele por um povo que era mau, assim, que errou em vários momentos e que nesse momento acabou de ter aliança com Cristo e construiu o bezerro de ouro como idolatria, né? Então Moisés realmente foi muito misericordioso de entender que ele precisava liberar o perdão para alguém que não merecia, para uma sociedade, né? Um povo ali que realmente não merecia. Mas mesmo assim ele fala, se eles não forem para o céu, eu também não quero ir. E Moisés intercede em muitos momentos, várias vezes. Ele intercede pela fome do povo, que o povo sentia, e aí murmurava ali no ouvido de Moisés. E ele ia lá, falava com Deus, e Deus ia lá e cedia a provisão. Pediu água quando o povo estava com sede. A gente sabe, no deserto é um ambiente muito inóspito, terrível, de calor, de poeira e tudo mais. E o Senhor ali, sempre ouvindo Moisés, ouvindo a aflição que o povo estava sentindo. E Moisés era esse porta-voz, esse líder que a lição vai abordar aqui com muita, assim, ele tinha muita, como é que eu posso dizer, um amor pelo povo muito grande, assim, de cada momento que o povo pedia, ele ia lá e cobrava de Deus, assim, né, não murmurava, né, mas assim, pedia a Deus porque sabia que Deus era o único que poderia prover o que o povo estava precisando. Pois é, em Deuteronômio 9, verso 9, diz assim: Pois eu tive medo da ira e do furor com que o Senhor estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, o Senhor me ouviu também naquela vez. Então fala do quanto Moisés ele também ficava com medo de Deus destruir o povo e entendia que Deus estava irado, mas ele sabia que Deus ouviria ele. E aí ele fala, Deus me ouviu também naquela vez, como todas as outras, Deus também me ouviu. Então a gente pode ter essa certeza, né, de que Deus vai nos ouvir. Por mais que às vezes a gente faça um pedido meio inusitado, meio tipo, enfim, que não é esperado por Deus, mas Deus ele vai ouvir com a sinceridade do nosso coração, né? Às vezes a gente fica com medo de falar certas coisas para Deus, mas Deus ele quer que você seja sincero realmente, assim como Moisés foi aqui, ele fala muito claramente, Senhor, se não for para perdoar eles, pode riscar meu nome do livro da vida. E Deus não entende isso como uma afronta, nem como algo ruim. Não, ele entende que Moisés realmente está se compadecendo pelo povo. E se compadecer também faz parte do caráter de Deus, então eles estavam alinhados. Quando você convive muito com uma pessoa, você acaba pegando os trejeitos dela, acaba pegando um pouco do jeito dela. Então, eu acho que era isso. Moisés ele estava tão perto de Deus, do Pai, que ele pegava um pouco do caráter de Cristo e ele também era uma pessoa extremamente misericordiosa. Sim, e na incredulidade em Cádiz, depois do retorno dos espias, Moisés recordou ao Senhor: Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Então mostra novamente, ele se esforçava tanto que ele chegava a ficar prostrado em pedir por um povo rebelde, em pedir por um povo que a Bíblia vai dizer que era de dura cerviz, que era um povo complicado, um povo reclamão. Isso nos mostra a perseverança. A gente não deve pensar que devemos orar só por aqueles, quem sabe, que a gente diz que merece, mas também por aqueles que estão numa situação assim que mostra rebeldia, mas que o Senhor pode ainda alcançar o coração deles. Com certeza Moisés via a possibilidade de reconciliação desse povo rebelde com Deus. Então ele não deixava de orar, ele sempre estava ali
perseverando em oração, mesmo que o povo fosse esse povo de coração duro. Pois é, e Moisés ele conhecia tanto a Deus que lá em Êxodo 34, verso 6, diz assim: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benignidade e verdade. Então, quando a gente tem essa vida de comunhão com Deus e de oração, a gente começa a entender o que Deus realmente é, sabe? E Moisés, ele tinha essa certeza, né, de que Deus, ele era muito mais benigno do que ele se irava. Então, Deus sabia disso e se aproveitava desse caráter dele para poder fazer os pedidos. Então, se eu sei que Deus é muito melhor em perdoar do que em se irar, eu vou pedir justamente para ele perdoar, justamente para ele, enfim, ter misericórdia do povo, porque eu sei que faz parte do caráter dele, né? Moisés, ele é corajoso e fiel ao se apegar a Deus nos altos e baixos, assim, do povo. Em todos os momentos ele estava lá, orando, intercedendo. E no contexto da separação que houve ali da tribo de Levi para o serviço do santuário, Moisés também lembrou, né, ao Senhor: permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites, mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Então mostra que Deus sempre estava também ali, atento ao clamor de Moisés. Então, assim, é a permanência de sempre pedir por aquilo que você acredita, porque Deus também quer que você acredite naquilo que o Senhor acredita, que é na fidelidade, na bondade com o povo, mesmo sem o povo merecer. Moisés estava ali intercedendo e o Senhor estava ouvindo o seu clamor e fazendo com que as coisas mudassem para melhor. E existem 3 pontos que Moisés é muito fiel, que cita aqui na lição, que é: ele enfrentava lutas, problemas como todos nós, mas ele confiava em Deus. Moisés, ele se lembrava da aliança que tinha com Deus, porque Deus fez uma aliança com ele, então ele fazia questão de frequentemente recordar ao povo sobre essa aliança. E Moisés também aceitava as respostas de Deus às suas orações. Então não adianta também você querer orar para que as coisas sejam do seu jeito, mas se Deus não quiser fazer do seu jeito, você se rebelar, enfim, e fazer igual o povo, né? Tipo, não fez do meu jeito, eu vou adorar outro Deus, vou construir outra estátua. Então, Moisés não, ele permanecia fiel a Deus, porque ele sabia que a decisão de Deus era a melhor decisão, independente dele, do que ele queria, enfim, dos desejos do povo. Então, a gente pode entender que Deus, ele tem uma visão muito mais macro da situação do que a gente. Então, se a gente tem essa relação de confiança nele, assim como Moisés tinha, a gente vai receber as orientações dele através da oração e vai executar. Sim, é muito importante estar atento ao que nós pedimos e ao que nós recebemos de Deus. Nem sempre o nosso Pai terrestre, né, falou pra gente ou fala para você sim, e nem sempre vai falar não. Vai depender da situação, né, das circunstâncias. E independente do sim ou do não, o que a gente precisa lembrar sempre é que a vontade de Deus é soberana e maior do que a gente. A vontade de Deus vê o passado, vê o presente e vê o futuro. Então, confiar nesse sim ou nesse não vai ser sempre a melhor escolha. Não precisamos ficar batendo a cabeça pensando o que seria melhor, porque Deus já viu lá na frente o que é melhor para cada um de nós. Então, o convite final é: com certeza tem alguém precisando da sua intercessão, da sua oração. E você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa simplesmente orando. Assim como Moisés intercedeu pelo povo, você também pode interceder por aquele amigo que está afastado, aquela pessoa que você sabe que está precisando de oração, que tem uma questão de saúde, que precisa que você interceda a Deus por essa pessoa. E Deus com certeza vai te ouvir, assim como ele ouviu Moisés, ele vai te ouvir e vai fazer o melhor. Então, nosso convite hoje é para que você ore mais, para que você compartilhe mais das suas questões com Deus, porque Ele está aí para poder ter um relacionamento forte contigo. Então, vamos fazer uma oração para a gente concluir? Vamos sim. Senhor, queremos aqui sempre enaltecer o Teu nome, dizer que Tu és grandioso em nossas vidas e também grandioso nas vidas das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós pedimos em oração. Que a cada dia mais o nosso coração venha se lembrar de pessoas que realmente necessitam do Teu poder, do Teu agir. E nós podemos ser esse canal de bênção na vida dessas pessoas, orando, intercedendo por elas, pelas suas dificuldades, pelos seus desafios. E assim todos poderemos crescer na graça, na fé e na comunhão com o Senhor. Nos ajude sempre a nos lembrar de orarmos uns pelos outros, porque isso com certeza vai nos fortalecer e fortalecer essas pessoas também na fé. É o que te pedimos e te agradecemos sempre por tudo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.